Ótima pergunta. Eu acho que a resposta é: você terá que fazer sua lição de casa e perceber, ao estudar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que isso está sendo dirigido a uma cultura específica, ao povo judeu, em um tempo específico. Porque você está certo. Em Levítico, a lei manda apedrejar a adúltera. E então, o que acontece em João 8? Os homens trazem a adúltera até Jesus e perguntam: podemos matá-la? E Jesus responde: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus estava vivendo em uma teocracia? Não. Israel estava sob a opressão de Roma. Então era um governo totalmente diferente naquele tempo. A diferença entre a lei moral e a lei civil em Levítico? Sim, senhor, há muita lei civil para a teocracia de Israel, a qual Jesus não se sujeitou e que eu também não sigo, mas é uma história de como Deus trabalhou com o povo judeu. E naquele ponto da história era uma teocracia. Mas a função hoje no judaísmo, pelo menos, vemos essas 300 leis, ou mais, como a palavra de Deus, a lei de Deus que devemos seguir, estudar e interpretar. Como isso evolui no Novo Testamento? Se é uma evolução disso, por que isso invalidaria qualquer outra religião e sua interpretação do que essas virtudes são? Então, no judaísmo, é completamente diferente do Segundo Testamento, o Novo Testamento, certo? Diferente do que os Mormons têm em seu livro acrescentado. Acho que um grande argumento é que, mesmo que você faça argumentos sobre a existência de Deus, que Deus é real, ainda assim isso é debatível. Por que os valores cristãos? Falamos sobre isso e outras coisas, mas como isso se aplica? Por que os valores e virtudes cristãs são necessariamente predominantes sobre, digamos, o sikhismo, hinduísmo ou judaísmo? Ok, primeiro ponto. Na Torá, faço uma distinção clara entre a lei moral e a lei civil, entre os 10 mandamentos e tudo o que Jesus fez. Ele validou os 10 mandamentos e contradisse a lei civil, mas os 10 mandamentos não. Ele os manteve de forma intransigente e eu também, certo? Então há essa diferença, lei moral versus lei civil. Em segundo lugar, Deus fala com diferentes culturas, mas a verdade de que há um único Deus, a verdade de que Jesus Cristo é esse único Deus em forma humana, a verdade da ética de que o adultério é absolutamente errado, que roubar e cobiçar são absolutamente errados, isso não muda. São absolutos morais. Mas exatamente como isso é aplicado a diferentes situações culturais, sim, isso muda com o tempo. Mas se Jesus é o Salvador absoluto de tudo, isso não deveria se aplicar em todo lugar? Não deveria se aplicar a todas as culturas? Deveria. Ele é o Salvador absoluto, que oferece salvação a todo hindu, budista, judeu, gentio. Mas se Deus me fez com um plano personalizado que funciona melhor para o meu povo, por que isso seria menos válido? Ele transmite isso por meio de sua forma de virtude para o meu tempo, para o meu povo. Por que isso seria menos válido também? Isso não é menos válido, mas o que Jesus está afirmando é ser o cumprimento das profecias que os grandes profetas hebreus como Isaías, Jeremias, Abacuque e Sofonias anunciaram. Então Jesus não contradiz o Antigo Testamento. Ele afirma ser o cumprimento da lei, o cumprimento de todas essas profecias do Antigo Testamento. Ele afirma ser o Messias para os judeus. E, obviamente, no primeiro século, a vasta maioria dos seguidores de Cristo eram judeus. Isso realmente nos leva de volta à questão: Jesus realmente ressuscitou dos mortos?